Holodomor, perdão, capítulo 6. Táticas de intimidação são usadas para vencer a resistência dos fazendeiros à coletivização da agricultura. O presidente da Comissão de Aprovisionamento do Pão da primeira centena era Ivan Krivniak. Ele fora um dia nosso vizinho. O camarada Krivniak tinha cerca de 40 anos. Era baixo, corpulento e semi-analfabeto. Seu rosto era vincado por rugas profundas e o seu cabelo cheio de um tom de louro com aparência suja e os seus olhos profundos de um verde baço, parcialmente cobertos por pálpebras enrugadas e cílios espetados, lhe davam uma aparência de porco. Este era o homem que estava encarregado da comissão de aprovisionamento do pão na nossa centena. Sua feiura física parecia dar forma à sua mente e ao seu senso de moralidade. Ele era cruel, rude e amargo. Seu linguajar era sarcástico e vulgar, ou limitado às frases fáceis da linha... ou limitado às frases fáceis da linha oficial. Às vezes, ele tentava falar com uma urbanidade que ele havia assimilado em algum lugar durante a sua ausência de nossa vila. Mas, mesmo nessas ocasiões, ele inseria as profanidades mais imundas em sua linguagem. O camarada Krivniak era o único comunista conhecido na nossa vila quando começou a Revolução de Outubro. Durante a Revolução, na condição de presidente do Comitê de Camponeses Pobres, o Comenzan. Ele foi um dos mais ávidos e ativos organizadores do governo revolucionário local. Depois da Revolução, ele permaneceu como executor leal da política comunista para a vila. Na realidade, ele se tornou um político poderoso na vila e, como tal, ele causou a morte de muitos moradores proeminentes. Pouco depois da Revolução, quando havia entrado em vigor uma das frequentes guinadas nas políticas comunistas, ele desapareceu da vila, deixando para trás um emaranhado de pontas soltas. Ninguém sabia onde ele havia ido e nem o que estava fazendo. Os moradores começaram a se esquecer dele, mas com o começo da coletivização, Krivniak reapareceu. Ao organizarem a comissão de aprovisionamento do pão da centena, o camarada Zeitlin e os seus assistentes no partido e no governo pareciam ter se valido predominantemente dos elementos degenerados da nossa vila para que trabalhassem para eles. A comissão de Krivniak serve como um exemplo vívido disto. É bem verdade que havia entre os membros da comissão moradores honestos e laboriosos que conhecíamos e respeitávamos, mas o seu núcleo duro era composto de indivíduos com impulsos sádicos. Além do camarada Krivniak, um dos outros membros que eu conhecia era o brutal Vassil Komenenko, um homem cujo sadismo o cobriu de infâmia em nossa vila. Os outros membros da comissão não eram figuras tão notórias quanto Krivniak ou Komenenko. Todavia, pertenciam de toda sorte àquele grupo de encrenqueiros que tornavam inseguras e desgraçadas as vidas dos moradores. Ivan Bondar, ou o camarada Judas, era um outro membro. Ele veio para a nossa centena uns poucos dias depois da destruição da igreja. Como calhou de a nossa centena portar o número 1, os funcionários da vila queriam fazer dele um modelo para as outras centenas. Por isso, eles preencheram os seus quadros com os indivíduos de sua maior confiança. O camarada Judas logo entrou em harmonia perfeita com os camaradas Krivniak
Econômico. Um poder quase absoluto foi dado a esses funcionários do partido e do governo. As suas capacidades eram mensuradas pela quantidade de alimentos que conseguiam extrair dos fazendeiros e pelo número de fazendeiros que conseguiam coletivizar no menor espaço de tempo possível. Usavam quaisquer métodos que mostrassem efetivos para a realização de sua tarefa. Os ditos usados pelos comunistas, segundo os quais o fim justifica os meios e o vencedor está sempre certo, eram os artigos de fé da época. Há um provérbio ucraniano que afirma que um senhor não é tão cruel quanto um servo seria em seu lugar. O camarada Kisniak e os seus lugares tenentes, fazendeiros, todos eles, tendo sido promovidos a cargos oficiais, ficaram inebriados com o seu poder. Usaram a sua posição oficial para agir com uma brutalidade e uma crueldade inauditas na vila. Parecia não haver limites para o seu arbítrio e vaidade. A atividade da comissão foi cuidadosamente planejada e coordenada. O camarada Kisniak, o propagandista e mais algum dos membros da comissão presidiam a corte do quartel-general da Centena. Eles costumavam convocar aqueles fazendeiros que se haviam mostrado teimosos ou suspeitos e atuariam, entre aspas, sobre eles individualmente. Os camaradas Comenenko e Judas, com o restante dos funcionários da Centena, trabalharam por meio das dezenas e dos grupos de 5, também em caráter individual. Contudo, eles concentraram os seus esforços na condução de encontros dos membros daquelas unidades. Tínhamos de comparecer a uma assembleia ou outra praticamente todos os dias, com a inclusão dos domingos. Pense, você ficar ouvindo ali, olha, as assembleias de domingo normalmente começavam cedo, pela manhã, e duravam o dia todo. Você não tem vida. Os funcionários da comissão da nossa Centena, bem como os de outras, utilizavam os métodos prescritos estritamente no seu trato conosco. Um dos métodos, sem nenhuma sofisticação, mas eficiente, era o de pisar no caminho, entre aspas. Como os funcionários o chamaram, um fazendeiro era chamado a comparecer à sua centena, e seguia-se a interrogação habitual. Por que ele não havia se juntado à fazenda coletiva? Essa mesma questão era colocada repetidamente. Os funcionários da centena lhe diziam que apenas um inimigo do governo, um inimigo do povo, se opunha à política comunista de coletivização. Visto que não havia lugar para um inimigo do povo na União Soviética, não havia escolha para ele. Ele tinha de se juntar à fazenda coletiva ou ser eliminado. Por fim, davam-lhe um lápis para assinar o formulário e assim evitar qualquer tipo de problema. Alguns realmente assinavam, mas a maioria se recusava, usando vários pretextos e desculpas. Neste momento, usava-se o método de, entre aspas, pisar no caminho. Olha que crueldade, gente. Isso é tortura. Tortura psicológica. O funcionário mandava o fazendeiro levar alguma mensagem à centena vizinha, digamos, a segunda centena. Como ninguém podia se recusar a aceitar uma incumbência oficial, o homem levava a mensagem, fosse o que fosse, e começava o seu percurso através da vila. Quando havia chegado à centena a qual fora destinado, descobria que o estavam esperando lá. De imediato, o fazendeiro era submetido a uma outra interrogação. Uma vez mais, tinha de explicar porque ainda não se tornara membro da fazenda coletiva. Uma vez mais, mandavam-no juntar-se de imediato. Se ele ainda se recusasse a se juntar, era enviado à próxima centena, e de lá a seguinte, e assim por diante. Depois da última centena, ele era enviado ao escritório do soviete da vila, onde o camarada Zeitlin era o encarregado. Aqui, uma vez mais, passava pela mesma interrogação longa e complicada.
Era inverno e o frio era intenso. Os caminhos e as estradas da vila estavam atulhados de neve. A vítima tinha de atravessar a vila ao longo da noite, deixando para trás de si uma trilha na neve profunda. E daí veio o nome pisar no caminho. O método era usado pelos funcionários em conformidade com um cronograma que, obviamente, havia sido arranjado previamente. Aproximadamente 5 fazendeiros da nossa centena tinham de fazer a caminhada, pisando no caminho, todas as noites, e chegava a 40 ou mais o número dos fazendeiros das outras centenas que visitavam a nossa centena. Um panorama da nossa vila, numa daquelas noites, teria mostrado cerca de 40 fazendeiros miseráveis, tremendo de frio e exaustão, movendo-se vagarosamente através da escuridão em meio a um acúmulo de neve que lhes alcançava a altura da cintura. Ao amanhecer, o andarilho voltava para a casa de sua caminhada que varara a noite. Ao amanhecer, o andarilho voltava para a casa de sua caminhada que varara a noite, só para encontrar uma outra convocação da centena para a noite seguinte. Meu Deus! A programação para a noite seguinte era um tanto diferente. Em primeiro lugar, faziam-no esperar por algumas horas e então o submetiam ao interrogatório de praxe. Ele tinha mudado de opinião? Ele se juntaria agora à fazenda coletiva? Alguns diziam que sim, mas a maioria repetia o seu não. Como antes, os fazendeiros tentavam encontrar desculpas, mas agora os funcionários se recusavam a ouvi-los. Não tinham tempo. O fazendeiro estava disposto a esperar um pouco? É claro que ele tinha de esperar, mas não na casa. Estava superlotada. O galpão estava vazio. Bem, quase vazio. Havia apenas 5 ou 6 outros fazendeiros lá. E assim a vítima, de repente, se encontrava num galpão frio que era trancado pelo lado de fora, assim que ele entrava. Deus meu! Esse gênero de persuasão ficou conhecido como o método do resfriamento. Com frio, humilhados e exaustos pela falta de sono e pela importunação, os fazendeiros esperavam por horas na escuridão gélida do galpão. Alguns começavam a se dar conta da inutilidade da sua resistência. Vocês estão vendo a crueldade, e isso daqui vai ficar pior. Passavam-se algumas horas e os funcionários traziam os fazendeiros de um a um para o escritório e os mandavam assinar o formulário. A maioria ainda se recusava. E então, isolados, não podiam ir em grupos. Eram enviados novamente para pisar no caminho. Isso era repetido no dia seguinte e no dia depois desses, até que os homens fisicamente exaustos e espiritualmente alquebrados se submetiam à exigência do funcionário. O lugar de cada uma das vítimas no galpão e no exercício de pisar no caminho era então assumido por outro morador da vila. Os habitantes de algumas das outras centenas experimentavam um outro método de persuasão. Um dia ouvimos uma história sobre os eventos que então transcorriam na segunda centena. Os funcionários do partido daquela centena haviam entrado numa competição socialista. Com a centena 7, pelo rápido cumprimento da cota da coletivização, durante uma assembleia na qual os fazendeiros ainda se opunham teimosamente à fazenda coletiva, o presidente da centena ordenou que se acendesse o fogão do prédio. Em seguida, ordenou que fosse fechado o abafador do fogão. Pôs um guarda à porta e deixou o salão. Depois de algum tempo, alguns fazendeiros caíram ao chão semiconscientes. Por fim, quebrou a janela. Meu Deus! Não se sabe se o presidente finalmente cumpriu a sua cota, mas o homem que quebrou a janela foi julgado posteriormente pela corte do povo por interferir
com o cumprimento do dever de um funcionário e por infligir dano à propriedade socialista. Foi sentenciado a um duro campo de trabalhos forçados e não se soube mais dele. As assembleias à noite e aos domingos eram experiências extremamente humilhantes e tormentosas em nossas vidas. Haviam sido indubitavelmente concebidas não apenas com o propósito de levar a cabo uma lavagem cerebral política e ideológica, mas também como uma forma de quebrar o espírito de independência dos fazendeiros. As assembleias deveriam ser canais por cujo intermédio o partido poderia direcionar os fazendeiros para que colaborassem com os funcionários do partido no cumprimento da tarefa da coletivização. A propaganda do partido chamava essas assembleias de participação das massas no governo socialista. Essas assembleias desempenharam um papel cruel na condução dos fazendeiros para o seio da fazenda coletiva. A assembleia normalmente começava com um longo discurso sobre os métodos de coletivização. A esses se seguiam discursos curtos, depois dos quais era destinado algum tempo a perguntas e respostas. O presidente da assembleia anunciava então que um debate viria em seguida. Naturalmente, esses debates não eram nada mais do que discursos breves por parte dos funcionários e dos outros ativistas, pois nenhum morador da vila estava disposto a participar neles. Não tínhamos escolha, deveríamos ouvir até o ponto em que ficássemos estupefatos. Por fim, o presidente anunciava o próximo item na agenda da Assembleia. Era um resumo da competição socialista. Havia durante a semana anterior... Era um resumo da competição socialista havida durante a semana anterior. Todos os adultos eram forçados a tomar parte da competição pelo cumprimento rápido da cota de coletivização. A nossa vila, como um todo, competia com uma vila vizinha. A nossa centena competia com a centena 8 e também com a sua própria contrapartida na vila vizinha. Todos os funcionários competiam entre si como funcionários e como indivíduos. E se esperava de todos os moradores da vila que também competissem entre si. Isso é horrível. O presidente da assembleia, que se ocupava da competição, costumava comunicar a sua audiência na posição da vila, na competição, e não importando quanto progresso fosse realizado, os funcionários nunca estavam satisfeitos. Assim, como consequência, éramos culpados, repreendidos e ameaçados. Apenas uma participação de 100% os satisfaria. Então, o presidente convocava o chefe da centena a apresentar um relato sobre a posição de sua centena em comparação com a sua rival e com as outras centenas da vila. Se ocorresse de estar a nossa centena entre as que lideravam, podíamos ter a esperança de ir para casa mais cedo. Mas, quando a nossa centena ficava para trás, preparávamos o nosso espírito para outra preleção sobre a importância da competição socialista. O resultado da competição entre as dezenas e grupos de 5 também era analisado cuidadosamente. As subunidades vencedoras, vale dizer, as dezenas e grupos de 5 que coletivizassem o maior número de fazendeiros durante a última centena, eram presenteadas cerimoniosamente, quase não sai, com a bandeira vermelha. Meu Deus do céu, que presente. Acho que é por isso que eu não consegui falar. Né, com a bandeira vermelha, e os seus funcionários eram proclamados trabalhadores de choque e perdedoras e louvados em caráter oficial pelo seu bom trabalho. As subunidades perdedoras e os seus funcionários eram listados na corna-dosca, literalmente, quadro negro, significava essa corna-dosca. O que se supunha ser uma grande desgraça. As subunidades menos exitosas podiam ficar na expectativa de ver os seus nomes escritos em ilustrações de uma tartaruga ou
ou de um crocodilo. A tartaruga representava a lentidão e o crocodilo a perversidade. Os crocodilos ficavam com a pior parte da coisa toda. Eram tratados como inimigos do regime comunistas, ou, o que era ainda pior, como sabotadores. Normalmente, esses indivíduos eram transferidos para outras subunidades, quer dentro, quer fora da sua centena, recebendo a advertência de que, ao fracasso reiterado, seguiria a prisão ou o banimento. Finalmente, finalizado o relato das subunidades, as assembleias prosseguiam com o relato a respeito da competição individual. Primeiro, os funcionários competiam entre si por números maiores de fazendeiros coletivizados. Todos eles eram forçados a assumir compromissos pessoais da seguinte forma. O funcionário anunciava por meio de uma frase estereotipada que, dando-se conta das vantagens do sistema coletivo, ele prometia solenemente ao querido partido e ao governo, entre aspas, que coletivizaria um certo número de fazendeiros até a assembleia do domingo seguinte. Então, ele também desafiava o camarada fulano do tal a superar essa meta. A pessoa desafiada não tinha nenhuma escolha senão a de aceitar o desafio. E dessa forma começava uma reação em cadeia. Entre os moradores da vila, a natureza da competição era um pouco diferente. Durante a semana que se antecedia o domingo, os funcionários tomavam cuidados para preparar alguns fazendeiros na assembleia. Na assembleia do domingo, esses fazendeiros se levantavam como era devido e emitiam frases memorizadas sobre como estavam felizes em se juntar à fazenda coletiva. Em seguida, desafiava o camarada fulano de tal, um fazendeiro, a fazer a mesma coisa. Na verdade, eles preparavam, né? Aqui está entre aspas, alguns fazendeiros, ou seja, né? Já falavam, né? Vocês vão ter que se levantar, como se fosse espontâneo, e falar que vocês estão felizes, etc e tal. Vocês entenderam, né? As assembleias, aos domingos, os desafiantes e os desafiados tinham de fornecer relato sobre as várias competições. Um funcionário tinha de relatar quantos fazendeiros havia coletivizado desde a última assembleia. Os afortunados eram elogiados, os perdedores eram repreendidos, então era-lhes dada a advertência de que deveriam fazer um trabalho melhor até o domingo seguinte, ou, do contrário, arcar com as consequências. Então, os fazendeiros apresentavam seus relatos. Deixava-se em paz o desafiante, mas o desafiado tinha de aceitar ou recusar o desafio para participar da competição socialista. Caso não o aceitasse, por que não? Caso aceitasse, porque ele ainda não estava na lista dos cidadãos soviéticos leais, isto é, os membros da fazenda coletiva? Esse era um momento doloroso para o morador honesto da vila, pois ele não podia se dar ao luxo de recusar categoricamente e de mandar todos os oficiais para o inferno, coisa que, sem dúvida, teria feito alegremente. Por outro lado, ele não conseguia encontrar nenhuma desculpa aceitável. Tudo o que os moradores podiam fazer era dizer num resmungo: ainda não estou pronto. Naturalmente, tal afirmação desencadeava novas ameaças e admoestações. Findo os relatos sobre a competição, a Assembleia passava para o ponto seguinte na agenda: os relatos pessoais. Todos os membros da nossa centena tinham de comparecer diante da Assembleia e responder por que não haviam ainda se juntado à fazenda coletiva quando pretendiam fazê-lo. Esses encontros normalmente duravam a noite toda e nos domingos o dia todo. Famintos e aterrorizados, os moradores ouviam em silêncio e respondiam prestativos uma grande quantidade de perguntas, mas teimosamente se mantinham na sua posição. Nada poderia demovê-los, ao menos era o que pensavam. Mas os funcionários comunistas não estavam tampouco dispostos a ceder. Estavam travando uma guerra e sabiam que lá onde uma tática não funcionava, a outra poderia fazê-lo. E foi precisamente isso o que aconteceu.
Ao fim de fevereiro e começo de março de 1930, os funcionários avaliaram a situação, reagruparam suas forças, conceberam novas táticas voltadas para a ofensiva e então desferiram um golpe devastador. Num domingo, soubemos que, à exceção de Kisniak, de Komenenko e do camarada Judas, todos os funcionários das centenas, incluindo os da dezena, os dos grupos de 5 e de todas as outras subunidades em toda a vila, haviam sido realocados. Alguns daquelas cujas subunidades não estavam entre as primeiras que cumpriam as cotas de coletivização foram destinados às vilas vizinhas, aproximadamente na mesma época. Alguns funcionários das vilas e cidades vizinhas chegaram em nossa vila, em cercanias que lhes eram estranhas. Esses funcionários fazendeiros se tornavam mais agressivos. Por essa época, os estrategistas do Partido da Vila deram início a uma nova tática que chamamos de cachorro come cachorro. Aqueles fazendeiros que anteriormente haviam sido considerados curcos e aqueles que haviam sido perseguidos de uma maneira ou de outra e ainda moravam na vila foram readmitidos aos favores